Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus para todos. Então, mais uma vez eu senti de falar sobre o amor de Deus, porque eu amo falar sobre a palavra de Deus. E não existe lugar melhor para a gente falar sobre a palavra de Deus do que em quaisquer lugares, certo? Principalmente onde há pessoas dispostas a realmente ouvirem. Porque não adianta nada eu chegar para uma pessoa que não está interessada em ouvir a palavra de Deus, não está necessitada ou interessada, e pregar para ela, tá? Então, aqui na internet, eu prego a palavra de Deus e somente as pessoas que têm interesse nela, né, que gostam de ouvi-la, irão ter acesso a ela. Irão tocar lá, clicar no vídeo e ouvi-la. Assim como eu amo ver vídeos de pessoas que estudaram a palavra, que pregam a palavra. Eu gosto realmente de assistir, de ouvir, de pregar, de orar a Deus para Deus me usar. Eu gosto de ouvir para aprender, certo? E gosto de estudar para pregar. E orar antes de pregar para as pessoas, para não pregar heresia. Pregar o que está na Bíblia. Porque há pessoas que não consultam a Bíblia toda. E aí aquela que estudou, aquela pessoa que estudou para fazer uma pregação, ela pregou o que está na Bíblia e o outro lá ou a outra lá diz que está pregando heresia. Mas está lá na sua Bíblia, tá? Está lá na sua Bíblia. Agora, a gente tem que tomar cuidado de agora em diante com as Bíblias que surgirão de agora em diante. Porque a minha Bíblia, por exemplo, gente, a minha Bíblia, eu tenho duas. Uma é mais nova, né, de adaptação, e esta aqui, olha, esta daqui é de 2007, mas eu tenho uma de 2011, que eu certa vez preguei nessa e tem na outra a mesma coisa, uma palavra e alguém discordou, disse que eu estava pregando heresia. Olha, se tem algo que eu estou tomando cuidado para não pregar, é heresia. E hoje, o nosso assunto de hoje é sobre heresia, tá? Preste bem atenção, eu não vou prolongar, porque eu estou fazendo vídeos curtos, certo? Primeiro, nós vamos aí para o livro de Mateus, né? Mateus, o livro de Mateus, capítulo 7, a partir do verso, aliás, só o verso 15. Não vou prolongar muito, não. Mateus 7, verso 15. Eu até tinha circulado aqui, ó, porque eu gosto de, olha, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mas eu vou prolongar um pouco aqui. 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O 17 diz, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. O 18 diz, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. O 19 diz, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Gente, esses frutos aqui não são os meus filhos e os seus filhos não. Como eu já vi quando eu era criança, tá? Eu via pessoas falando essa palavra relacionando os filhos de crente. Não são os nossos filhos, não. E nem os seus filhos, não. São os nossos frutos, o fruto do crente. Qual é o fruto do crente na palavra de Deus?
a gente tem que tomar cuidado para a gente não pregar heresia. Ó, que diz aqui, cautelai-vos, né? Porém, dos falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que ensinam mentiras, né? Pode-se da árvore boa colher, né? Dar maus frutos? Não pode a árvore boa dar maus frutos, aí no 18. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Ora, a salvação, como está escrito em alguma parte na Bíblia, ela é individual, né? Pode alguém comer uma fruta azeda e embotar os dentes, né? E outra pessoa embotar os dentes? Uma comer e a outra embotar os dentes? Não. Eu prego a palavra. Se eu prego a palavra de Deus, quem tem que andar em conformidade com ela sou eu, porque eu não posso pregar o que eu não vivo. Se eu pregar o que eu não vivo, eu estou sendo um mau servo. Se eu pregar o que eu não vivo, eu estou sendo um lobo, né, ou uma loba, em pele de carneiro, em pele de ovelha, tá? A gente tem que tomar cuidado. Esses frutos aqui não são os filhos dos crentes, tá? São os frutos do Espírito Santo, tá? Por exemplo, uma pessoa que é realmente crente, ela não pode sair por aí, andar por aí de todo jeito, né? De qualquer forma, trabalhando, comportando-se mal no seu trabalho, comportando-se mal perante seus filhos, seu esposo, sua família, sua casa. Todo mundo sabe o que eu estou falando, certo? Então, eu não estou falando aqui do pé de manga que deu a manga podre, ou do pai cujo filho ou filha não anda de acordo com a Bíblia. Não, a obrigação nossa é ensinar os nossos filhos. Mas a responsabilidade deles por sua salvação é deles, tá? Então, temos que acautelai-vos, olha aí o que diz, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente, né? Interiormente são lobos devoradores. Vamos para outra parte que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos 20, do 29 ao 31. Atos 20, do 29 ao 31, que diz o seguinte: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, né? O 30 diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que farão coisas perversas para atraírem os discípulos a si, após si. Né? Olha isso. O 31 diz, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de ademoestar com lágrimas a cada um de vós. O ministério de Jesus durou 3 anos, né? Dos 30 aos 33 anos. Todos nós sabemos que ele veio exclusivamente para se entregar por nós. Jesus não veio para outra missão, senão para se entregar por nós. Porque, gente, Jesus, ele sendo Deus, todo o poder no céu e na terra está nas mãos dele. Ele poderia muito bem se livrar daquela cruz, se livrar daquelas lanças, com apenas um olhar, com apenas um pensamento, se livrar daquela morte de cruz, mas ele precisava passar por tudo aquilo. Por que Jesus precisou passar por tudo aquilo? Creio eu, já falei isso, e muitas pessoas também já falaram, que Deus enviou vários, enviou Abraão, enviou Moisés, enviou vários, Daniel, Elias, Eliseu, vários homens para falar sobre o seu reino. Entretanto,
Todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. O que significa ser destituído da glória de Deus? Lembram que Jesus, quando foi crucificado, antes de subir ao céu, ele desceu ao inferno e tirou os seus de lá de dentro e pegou a chave do inferno, tomou a chave do inferno lá do outro lado do seu adversário, que eu não gosto de falar o nome. Então, por que aqueles servos de Deus estavam ali no inferno? Porque durante a lei, qualquer falha durante a lei poderia levar uma pessoa a perder a sua salvação. E Jesus veio para que nós pudéssemos sermos salvos através da graça, da fé e da graça, tá? É de graça, só que nós temos que obedecer. Nós não podemos andar por aí fazendo tudo de errado, achando que ao partirmos dessa para a eternidade, Jesus vai lá de novo tirar a gente de lá, não. Se ele veio explicando aqui, a gente tem que obedecer. Porque daí para frente nós vamos para o juízo final. Vamos ser julgados por ele e pela igreja santa. Igreja santa, tá? Não é qualquer um aqui que é chamado de igreja, né? Que só ele sabe quais são os seus santos e quais serão os seus santos naquele dia. Tomemos-nos cuidado, tá? Então, ele diz aqui, né, do 29 ao 31, que o seu ministério ele passou durante 3 anos, né, advertendo os seus discípulos, para que eles advertissem outras pessoas. Lembra do ide? Ide, fazer discípulos? Então, ide fazer discípulos. Há discípulos na Bíblia que não andavam com Jesus, mas fizeram discípulos. Eu e você podemos ser discípulos de Cristo se andarmos de acordo com os seus ensinamentos. Mas se não andarmos, never. Não podemos. Esse never é em inglês, tá, gente? É o hábito que eu peguei, tá? Por trabalhar na área. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após a si. Falarão, né? Falarão, mas tem uns que farão também. Quantos vivem fazendo aí milagres que não aconteceram? Né, gente? A gente vê muitos casos. Então, vamos lá agora para 1 Coríntios 11, né? 1 Coríntios 11, do 18 ao 19. 1 Coríntios 11, do 18 ao 19, que diz assim: Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Cuidado com essa Bíblia nova que está surgindo aí. Porque, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Então, aqui é numa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, eu não pesquisei ainda se está aqui na Bíblia, se é bíblico. Mas estudiosos falam sobre este orar das mulheres com a cabeça coberta ou descoberta.
Na época da igreja de Coríntios, muitas prostitutas, segundo os estudiosos, eu vou procurar aqui na Bíblia ainda, gente, tá? Mas não agora. Ou numa outra hora eu vou pesquisar e vou fazer um vídeo. Só que eu ouvi isso de estudiosos, tá, gente? Para a gente não estar pregando heresia. Inclusive, o assunto aqui é sobre heresia. Então, os estudiosos falam que na igreja de Coríntios havia de tudo. E muitas mulheres prostitutas se converteram. E o apóstolo Paulo pediu que elas tirassem os cabelos, raspassem as suas cabeças, ou elas já eram com as cabeças raspadas, não foi o apóstolo Paulo que pediu. Isso segundo estudiosos, certo? E aí essas mulheres tinham as cabeças raspadas, não, acho que não foi nem ele que pediu, eu acredito, né? Eu não estou falando aqui com relação à Bíblia. Eu ouvi de pessoas que estudaram. Depois eu vou ver, vou procurar essa parte na Bíblia e faço um outro vídeo, tá? Sobre as mulheres da igreja de Coríntios. Essas mulheres que eram prostitutas, que tinham suas cabeças nuas, sem cabelos. Então é justo que a mulher ore sem os cabelos, sem o véu, e que os homens, né, orem com o cabelo grande, não é? Então, nessa época aí, não, em épocas atrás, na época do Nazireu, né, os homens tinham os cabelos grandes. Já nessa época aí, o apóstolo Paulo, né, ele já pede na igreja de Coríntios homens com os cabelos aparadinhos, cortados, e mulheres com cabelos grandes, ou todas as mulheres com véu, para que aquelas novas convertidas que vieram sem cabelo, tá? Para que elas não fossem, para que não fizesse acepção com relação àquelas mulheres que se converteram, aquelas novas convertidas. Assim creio eu, tá? Para não haver distinções, né? Então depois eu vou fazer um vídeo a respeito dessas mulheres aí da igreja de Coríntios, porque eu li aqui só no começo e não prestei atenção, por isso que eu não trouxe aqui a pregação correta sobre essas mulheres da igreja de Coríntios, tá? Que estudiosos falam que eram prostitutas que não tinham cabelo. Não estou falando que a Bíblia está falando. Agora nós vamos para Hebreus, né? Livro de Hebreus. Livro de Hebreus, onde foi mesmo que eu anotei Hebreus? Hebreus. Coríntios. Deixa eu ver aqui onde foi que eu anotei, né, gente? Porque a gente... Deixa eu ver aqui, acho que eu tirei do lugar, gente. Eu marquei na Bíblia e tirei do lugar. Vamos para o livro de Pedro, né? Aqui, ó, Pedro. Segundo Pedro, né? Segundo Pedro 2, né? Do 2 em diante, né? Até onde Deus permitir. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas,
sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, o 6 diz, e condenou a sua subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as sobre exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O 10 disse, mas principalmente aquele que, segundo a carne, andarem em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações atrevidas, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemados do que não entendem, perecerão na corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. A palavra de Deus é maravilhosa e não nos deixe confundidos. A gente precisa tomar cuidado. Até os anjos, né? Criados por Deus. Lembra daquele anjo que era da confiança de Deus, que sabe tudo sobre o reino de Deus? Que é o pior deles hoje em dia, né? Que Deus lançou no inferno. Sabe mais sobre a Bíblia do que qualquer um de nós. Deus não poupou nem os anjos que pecaram, né? E foram destituídos da sua glória. Imagine nós, os homens. Nós temos que tomarmos cuidado. Deus poupou Noé, né? Mais 7 pessoas. E por falar em Noé, lembremos-nos nós que Deus colocou na arca um casal de cada animal. Um casal de cada animal. Não foram 2 fêmeas, 2 machos, não. Foi um casal de cada animal. Só para lembrar, tá, gente? Só para lembrar. E diz aqui também que ele poupou Ló, né? Lembram da cidade de Sodoma e Gomorra, a situação que ficou? Ficou de um jeito que Ló hospedou em sua casa 2 anjos do Senhor em forma de homens. E eles eram formosos. Formosos quer dizer muito bem vistos aos olhos humanos. E a sua porta se encheu de homens querendo possuírem sexualmente aqueles anjos do Senhor. Diz a Bíblia que as filhas de Ló eram as mais formosas, as mais bonitas da região. Jó entregou suas filhas a estes homens, contudo, eles não quiseram as filhas de Ló, mas eles queriam os anjos do Senhor. E Deus disse a Ló,
saia já com toda sua família, que eu vou mandar os meus anjos descerem enxofre e fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Lembram-se disso? Pois é, gente. Sodoma existe até hoje. Só que em Sodoma, né, há uma guia de turismo, da qual eu não vou falar aqui o nome, porque eu não posso estar falando o nome dos outros aqui no meu vídeo, a não ser nome de pessoas aqui da Bíblia. Esta guia de turismo levou seus turistas até Sodoma, e lá só tem barro, sal e enxofre. Não nasce um pé de capim. Tá, gente? Não nasce nada. Que era uma cidade, dizem que era uma cidade enorme, né? Segundo os estudiosos, era uma cidade grande, que naquela época existiam cidades enormes. O templo era enorme, as sinagogas eram enormes. Se você for fazer estudos sobre as igrejas, a igreja de Laodiceia era enorme, era o tamanho de uma rua, e era em uma casa. Não é a Bíblia que está dizendo isso. A Bíblia diz que ela era muito rica. Vão lá no YouTube e pesquisem sobre a igreja de Laodiceia hoje, como são as ruínas lá. Então, a cidade de Sodoma hoje só existe barro, sal e enxofre. Tanto que esta mulher, que é guia de turismo, ela pegou um pouco do material lá de Sodoma, material que eu digo, o solo que é feito de Sodoma, levou para sua casa e botou fogo, colocou fogo nesse material à noite. Porque é só à noite que o fogo aparece, porque ele é azul, por causa do enxofre. Então, tudo confirmando o que está na Bíblia, tá? Essa guia de turismo, ela é judia, porém ela é cristã também. É um judaísmo, o dela crê no cristianismo, tá? Porque, se não me engano, há 3 linhas de judaísmo, né? Eu acho que são 3, na Bíblia que não fala não, tá? É segundo estudiosos. E o judaísmo dela crê no cristianismo. Tá? Ela, tanto que ela faz as reportagens e mostra a Bíblia do princípio até o final, de acordo com com o que ela vai mostrar ao seu grupo de turismo, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com os lobos, com peles de ovelhas, porque muitas vezes eles pregam a palavra distorcida, né? Ou de acordo com seus interesses materiais, com a sua avareza. Quem estuda letras, quem faz curso de letras, né? Letras é inglês, português, inglês, espanhol, ou inglês com outra disciplina, com outra língua que seja estrangeira. Quem estuda inglês estudou isso. No jornalismo mesmo, os jornalistas, os escritores, eles podem escrever em suas matérias voltadas para os seus interesses, né? Agora, o que é esperto vai perceber que há outro mais esperto que vai ouvir e que vai ler e que vai perceber. Há uma certa emissora mesmo que perdeu a credibilidade, eu não posso falar o nome, entenderam? Por quê? Porque começou a fazer o jornalismo voltado para a política e perdeu a credibilidade, né? Nós sabemos disso. Nós que pregamos a palavra de Deus, não podemos pregar porque fulano fez alguma coisa, fulana fez alguma coisa, nem porque eu fiz alguma coisa. Não, a gente tem que orar antes e pedir a Deus a palavra. Eu orei antes e Deus me deu essa palavra aqui, tá? E Deus me deu essa palavra sobre a heresia. Então, nós vamos ver se Noé também foi um servo de Deus, né? Um servo de Deus que ele usou, né? Para que ele usou, como ele usou Abraão, usou Isaac, Jacó,
e outro, Eliseu, Elias. A gente precisa... Deixa eu ver aqui onde foi outra passagem que eu tirei do lugar aqui. Eu saí e tirei do lugar, não me lembro qual foi. Aqui em Hebreus. Em Hebreus. Deixa eu ver se foi aqui em Hebreus que eu fiz essa anotação. Outros pregam heresia porque pessoas fez uma pregação, né? Dentro, usando a sua Bíblia, e na sua Bíblia tem aquilo que ela pregou, e a outra ela diz que ela está pregando heresia. A gente precisa consultar a Bíblia em todas as partes. E hoje está muito fácil para nós pesquisarmos a Bíblia, porque tem aí a internet, as pessoas têm que ter o cuidado de pregar de acordo com a palavra, e hoje temos aí a internet, basta você colocar na barra do Google o que você quer saber, se é verdade que está na Bíblia, a frase que você quer saber, põe na Bíblia lá na barra do Google, reticência, e coloca lá Bíblia online e procura uma Bíblia de confiança, certo? Porque muitos estão falando aí de pessoas são irracionais porque não querem serem admoestadas. Eu quero ser admoestada não pela a palavra que sai da boca do homem, mas pela que sai da boca de Deus. E para isso eu tenho que estar aqui dentro da Bíblia. Inclusive, gente, Deus condena o exagero. E lá em Pedro, né? Pedro, olha aqui, ó, olha como pesquisar. Olha aqui, como é fácil, gente. Quer ver eu encontrar aqui uma passagem? Olha como é fácil, é só você colocar na barra do Google aqui, ó, que você encontra. Ó, quer ver como é fácil? Eu vou colocar aqui Pedro, uso de usos, né? Botar assim usos para ver se usos. Uso do penteado. Vou colocar aqui. Uso do penteado. Tá? Ensinando aí. Quem quiser aprender, tá? Aí eu coloco uso do Pedro. Uso do penteado. Reticência. Bíblia online. Aí você procura a Bíblia de confiança, porque não são todas que são confiáveis. Pronto. Aí eu achei, já achei, tá? Tem a NVT. Não. É a Peraí. Não. Tem a Almeida Corrigida, né? E tem outras, mas você tem que tomar cuidado. A Almeida é a que eu mais uso, né? Almeida, nós vamos ver aqui. Olha para isso aqui, gente, presta atenção. A interpretação também é muito importante. Temos que saber como interpretar a palavra de Deus. Pedir sabedoria ao Espírito Santo. O Espírito Santo é sábio, gente. Ele não erra, tá? Ele não erra. O enfeite delas que as mulheres, não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. E aí, você vai me dizer que uma mulher que chega na igreja toda enfeitada, não sei quantas
pulseiras e braceletes, não sei quantos colares, roupas com fios de ouro e tal, e tal, e tal. Você vai me dizer que é correto? Agora, por que que eu estou falando que não é correto? Presta atenção. Eu vou colocar aqui moderados. Moderados. Reticência, Bíblia online. Já apareceu, Almeida Corrigida. Almeida Corrigida, tá? Tito 2, tá? Tito 2. Vamos lá para a Bíblia. Porque aqui tem a Bíblia online, ó. Aqui é a Bíblia online. Muitos estão pregando com ela na mão. Mas você vai para a Bíblia, que é a mesma coisa, gente. Eu estou com a Bíblia na mão. Só que para não tomar muito tempo, Tito 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios. O que é sobriedade, gente? É a mesma coisa de moderação, tá? A mesma coisa de moderação. Sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Tá vendo? As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas muito ao vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas. O que é ser moderado, gente? Ser moderado, a gente tem que ser moderado no comer, no vestir, no beber, no falar, no ouvir. Porque até no ouvir nós temos que filtrar o que nós estamos ouvindo. Está condenando, gente, aqui alguma coisa? Não. Não está condenando nada. Então, segundo o livro de Pedro aqui, gente, se eu pegar o meu cabelo aqui, amarrar aqui, eu vou ser condenada por isso? Se eu fizer um penteado bonitinho aqui, normal, sem exageros, eu vou estar pecando por isso, gente? Presta atenção. Eu vou falar algo aqui que ninguém gosta de ouvir. O uso de joias. Depende, naquela época, na época do Velho Testamento, as joias das pessoas eram como documentos. Tanto que, quando Raquel pegou, ela roubou, ela pecou porque ela roubou as joias de seu pai, quando voltou para Canaã com seu esposo, ela pecou porque ela roubou. Ela roubou aquelas joias, porque as joias eram como se fossem títulos, documentos de propriedades, de bens que o seu pai tinha. E muitas vezes também as joias foram feitas ídolos para idolatria. Mas a joia que não tem nada a ver com idolatria, gente, que não tem nada a ver com roubo, sejamos moderados. Eu não vivo usando essas coisas, tá? Eu tenho aqui os anéis, né, de formatura, que eu uso direto, tá? Porque também José, 2 homens. Eu não vi falha nesses 2 homens. Eu digo eu, não é a Bíblia que está falando isso. Eu, Daniel e José. Eu não vi falha nesses 2 homens. Deve haver outros aqui na Bíblia, mas eu não vi falha nesses 2 homens, né? Exceto Jesus, que Jesus foi 100% homem, mas foi 100% Deus. Tá, gente? Ele não pode nem citar Jesus. Eu vi José e Daniel. Então, José, quando foi, ele decifrou o sonho lá do rei, do faraó, quer dizer, logo o faraó mandou colocar no dedo dele um anel, né? O filho pródigo, quando voltou para casa, mandou colocar no dedo um anel. Então, a gente tem que ter cuidado com a interpretação também, tá?
Agora, há joias que não é aconselhável a gente usar, né? Que tem lá suas significações. A gente sabe disso. Mas nós precisamos ensinarmos ao povo a serem moderados. Gente, eu não estou mais numa idade de aceitar palavras que eu vejo que não estão na Bíblia. Eu estou pregando aqui na internet, tá? E não estou aconselhando ninguém a comprar nada também sem ter dinheiro para comprar. Porque se você precisa do pão, você pode muito bem ir ao mercado com os pés sem sapatos, procurando um lugarzinho que não vai furar o seu pé, para comprar o seu pão. Porque Deus diz, por que deixastes ou deixais de comprar o pão, né? Para comprar o que... deixaste de comprar o que comer, gastaste o seu dinheiro naquilo que não é pão. Então, essa palavra nos diz muito. Por que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Você vai comprar, em primeiro lugar, o que é para a satisfação das suas necessidades essenciais. Porque nós temos necessidades essenciais e necessidades que não são essenciais. Necessidades essenciais e acessórias. Por exemplo, uma bolsa é um acessório que você usa, né? É um acessório. Ela pode tornar-se um acessório essencial quando você for viajar, que precisa de uma bolsa, seja uma sacola que vai fazer o papel de uma bolsa, seja um saquinho de pano para você carregar suas coisas. Amém, gente? E que as pessoas, ao ouvirem essa palavra, que Deus venha tocar em seus corações para entenderem como eu entendi, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio exclusivamente para sofrer por nós. Né? Foram 3 anos de sofrimento. Eu digo 3 anos porque assim que ele começou o seu ministério, com tanta sabedoria após o seu batismo, né? Porque ele era a sabedoria encarnada, vendo tantas coisas erradas. Ao começar a perceber tantas coisas erradas, Jesus já começou a sofrer. Dentro de sua própria casa, a vizinhança, e depois veio o Calvário, né, gente? Eu espero que todos entendam. Em nome de Jesus. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos nós. Convosco e conosco. Eu estou sozinha, mas tem meu esposo que está ali, tem a minha casa, a minha família, a minha cidade, né? Com todos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ó, um beijo no coração de todos. Da professora Ilza e sua irmã em Cristo. Amém? Bye, bye.